Olá, amados irmãos, tudo bem? Hoje veremos a última bem-aventurança, terminando assim a série de 8 mensagens, das 8 bem-aventuranças trazidas por Jesus no início do seu famoso sermão, o Sermão do Monte, que se encontra no capítulo 5 de Mateus. Hoje veremos o versículo 10, que fala sobre a última bem-aventurança. Irmãos, antes de começarmos aqui, eu quero agradecer aqui profundamente a presença de vocês, irmãos da Igreja Batista Barão de Aquino, no culto de domingo passado, no qual comemoramos os 39 anos da Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo, e a presença dos irmãos foi um grande presente para nós, da Quinta Igreja. Agradecemos muito a Deus pela vida de vocês ali com a gente, naquele culto. De fato alegrou muito os nossos corações e abençoou muita gente, Eu sei que nem todos aí puderam estar, mas certamente todos os que tiveram representaram, vocês que não puderam estar. Toda a igreja foi representada por aqueles irmãos ali. E eu fico muito feliz, fiquei muito feliz de ver os irmãos ali, e toda a igreja ficou também. Então vamos orar, irmãos, vamos pedir a Deus por mais essa mensagem, para que Deus fale profundamente aos nossos corações. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Te agradeço aqui, junto aos meus amados irmãos, por mais essa mensagem, ó Deus, que estaremos meditando aqui, ó Deus. Sabendo nós, ó Deus, que é o Senhor que estará falando, ó Pai. E por isso me coloco totalmente de forma humilde em suas mãos, ó Pai, para ser um porta-voz do Senhor, e um porta-voz sem ruídos, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor fale através de mim, ó Deus, e para isso eu oro aqui, ó Pai, para que não fale nada que seja de mim mesmo, Pai, mas exclusivamente que seja o Senhor falando. Em nome de Jesus te peço aqui junto aos meus irmãos, e sabendo nós também, ó Pai, que é necessário que o Senhor, Deus, abra nossas mentes, nossos corações para entendermos a sua palavra, para que o Senhor fale, para que nós entendamos. Então, me coloco em suas mãos para ser aqui, ó Deus, boca do Senhor, e também me coloco também para ouvir, ó Pai, a sua mensagem através dessa pregação, e também oro por todos os irmãos, ó Pai, que estarão ouvindo, para que o Senhor realmente nos ilumine para entendermos a sua mensagem e também vivermos aquilo que nós temos ouvido. Então nos abençoe nisso, ó Pai. Eu te peço aqui junto aos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então, hoje nós vamos ver Mateus capítulo 5, versículo 10, mas essa última bem-aventurança, ela vem com um complemento, E vamos também ver esse complemento, tá bom, irmãos? Que se encontra nos versículos 11 e 12. Então, hoje nós veremos os versículos de 10 a 12, ok? Mateus 5, de 10 a 12. Vamos ler? Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nesses últimos versículos, dá a impressão, irmãos, de que acabamos mesmo de descer toda a montanha e chegamos de vez, no vale onde o crente se encontra todo o ódio desse mundo contra ele, Para quem está acompanhando essa série das bem-aventuranças, sabe aqui essa comparação que eu estou falando, De que a gente subiu a montanha e agora vem descendo, e essa última bem-aventurança, de fato, parece que chegamos ali no vale, E chegamos ali no vale, e ali nesse vale encontramos o ódio do mundo contra nós. E por que isso? Por que isso ocorre? Isso ocorre porque essa última bem-aventurança é o resultado de todas as virtudes descritas nas outras bem-aventuranças. Então, irmãos, essa última bem-aventurança, ela acaba nos sondando ainda mais do que todas as outras bem-aventuranças, porque ela nos leva a saber se de fato estamos colocando em prática todas as outras bem-aventuranças em nossas vidas. Ou seja, se realmente estamos vivendo como verdadeiros cristãos. E a respeito disso, irmãos, há aqui
uma expressão muito importante que precisamos considerar muito, né? Vejam, o versículo 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, não se resume aqui, irmãos, apenas em bem-aventurados os perseguidos. Essa bem-aventurança ela tem que ser vista de forma completa, né? E a sentença completa dela aqui é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, há uma causa para essa perseguição aos crentes, que é a justiça. Só depois é que vem o complemento, né, que Jesus faz, como de costume, né, revelando a sua promessa, como ele fez em todas as outras bem-aventuranças, que aqui é porque deles é o reino dos céus, né? Então, irmãos, nós não podemos confundir essa bem-aventurança com coisa do tipo, por exemplo, bem-aventurados os perseguidos por causa do fanatismo, por causa do extremismo, por causa do legalismo, por causa da religiosidade. Tem gente que, por falta de sabedoria, tem passado perseguição por querer empurrar Jesus de goela abaixo das pessoas. E às vezes, né, no local de trabalho, na vizinhança, isso ocorre muito, principalmente, né, junto aos familiares. Às vezes um cônjuge, ou até mesmo um pai, que só falta pegar no pescoço, né, do parente ali, do familiar ali, e você tem que fazer a minha vontade, você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus, né? Eu já nem estou mais indo à igreja por sua causa, você atrapalha a minha vida espiritual, né? Ainda coloca na conta do outro a sua debilidade espiritual. Então, irmãos, é por agir assim, nesse extremismo, nessa perseguição que ele impõe aos outros, achando que isso é o evangelho, e por conta disso ele acaba também sofrendo perseguição como resposta à sua falta de sabedoria. E aí sofre chacotas, sofre distanciamento das pessoas, sofre algum tipo de contraposição, mas não por causa do verdadeiro evangelho, mas por causa da sua forma de agir invasiva, truculenta, em nome do evangelho. Então, irmãos, resumindo, esses religiosos não sofrem as perseguições por causa da justiça, por causa de Cristo, mas sim o que eles sofrem é uma contrarresposta aos seus próprios atos, aos seus próprios comportamentos hostis e coercitivos que eles exercem contra as outras pessoas. Não é isso, irmãos, não é isso que é ser bem-aventurado, não é isso que é ser feliz, conforme diz o versículo aqui. Isso é, inclusive, para causar muita tristeza, isso sim. Isso é falta de sabedoria ou até mesmo falta de conversão. Então isso é sério, é para se pensar, irmãos. E outra coisa, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, também não significa ser perseguido por causa do seu extremismo político. Por abraçar uma política partidária de esquerda ou de direita, ou coisas desse tipo. Eu sei que nos dias atuais tem surgido na política ideologias conhecidas como progressistas, que militam mesmo, né, pela legalização do aborto, pela legalização das drogas, casamento homossexual, ideologia de gêneros, inclusive ensinando criança isso, né? E essas pautas de políticas relativistas, libertinas, né, e rebeldes, têm levado facilmente muitos irmãos a se digladiarem com pessoas que defendem essas pautas. Mas vejam, irmãos, eu não estou dizendo que é errado defender ideais políticas, né, ideais políticos, dizendo, e sobretudo contra essas pautas mesmo, que ofendem, né, os princípios cristãos, né, e nós, como cidadãos, né, nós temos mesmo que defender as nossas pautas de princípios cristãos, nós somos cristãos e precisamos realmente sim defender isso. Contudo, irmãos, precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos politizados ao ponto do nosso cristianismo passar a ser conhecido exclusivamente pela iminência dessas nossas pautas políticas, antiprogressistas, anticomunistas, coisas desse tipo, né? O que todos nós precisamos entender é o seguinte:
essas expressões políticas e moralistas, como esquerda, direita, progressismo, conservadorismo, essas expressões devem se ater apenas no campo dos preconceitos políticos. E pelo seguinte fato, a fé cristã não consiste em políticas extremistas. Se dermos a impressão de que o cristianismo se resume à política extremista, de cara já criamos uma barreira do preconceito com aqueles que pensam diferente de nós. E dessa forma estaremos trabalhando não para que sejam convertidos a Cristo, mas sim para removê-los de suas ideologias políticas. E nesse campo, irmãos, político-moralista, Jesus não está totalmente do lado de ninguém, uma vez que nesse campo ninguém também está totalmente do lado de Jesus. Embora, é claro, que há algumas coisas, né, que tomam lados que certamente Jesus não está, né? Fica evidente isso, né? Como a gente disse aqui, essas pautas de aborto, legalização de drogas, casamento homossexual, coisas desse tipo, irmãos. Realmente Jesus não está ali, isso vai contra os princípios cristãos, sim, mas infelizmente muitos irmãos têm insistido demasiadamente em pautas políticas em nome do cristianismo. E com isso acabam atraindo para si perseguições advindas muito mais por suas defesas políticas do que por causa da justiça do Evangelho. Conforme diz esse versículo, né? Aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver então o que significa essa justiça. Significa, irmãos, ser justo, semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse ponto, podemos dizer que estamos alinhados com aquela bem-aventurança do versículo 6, que diz lá assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Conforme vimos, irmãos, nesse versículo 6, essa sede e fome de justiça significa o desejo, né? Significa a fome e sede de ser santo. Significa a fome e sede de obedecer a palavra de Deus. Esse é o desejo, né? Que se encontra aqui nesse versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O desejo de ser santo, de ser parecido com Cristo, de ser semelhante a Cristo, de obedecer a Deus, a palavra de Deus. Esse é o desejo, né, dos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mostra esse desejo que há na vida do crente. Mas agora, nessa última bem-aventurança, pelo fato de essa justiça não ficar apenas no campo do desejo, mas por estar sendo verdadeiramente colocada em prática pelo cristão, então surge a perseguição contra ele. A perseguição ocorre aqui justamente porque o crente está vivendo semelhantemente a Jesus, colocando em prática essas bem-aventuranças. A vida cristã está sendo vivida na prática por ele. É isso que o leva, inevitavelmente, a passar pela verdadeira perseguição cristã. A respeito disso, Paulo, orientando Timóteo na segunda carta, né, até recitei esse versículo domingo passado, quando lá ele disse a Timóteo: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é a verdade, irmãos, dessa bem-aventurança. Paulo só expressou aquilo lá para Timóteo, ele só expressou o que o próprio Jesus já tinha ensinado, que os seus discípulos teriam que enfrentar perseguições durante suas vidas nesse mundo. O que, paradoxalmente, para o crente aqui, a diferença toda, né, é que, paradoxalmente, para o crente, essas perseguições aqui alegram o coração. O crente se sente feliz por sofrer essas perseguições, porque está sofrendo por causa da justiça. E é isso mesmo. Somos felizes quando sofremos perseguição por causa de Jesus Cristo. E essa alegria, ela deve se dar por alguns motivos, né? Embora nos deixe tristes por certos aspectos, né? Por pessoas sem Jesus no coração nos perseguindo,
pessoas que vão amargar o inferno se não se arrependerem, né? E a gente por isso ora por eles, oramos pelos nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. Jesus também nos ensina isso. Então, de uma certa forma, que a gente nos deixa triste por isso, né? Por ver homens perdidos nos perseguindo por causa da vida deles perdidas. Mas, por um outro lado, a gente fica feliz, a gente fica alegre. E existe aqui algumas questões que nos colocam o motivo, né, dessa alegria em nossas vidas. Primeiro porque a promessa dessa última bem-aventurança é linda, né? É a mesma, né, da primeira promessa. Lá no versículo 3, diz assim lá no versículo 3, bem-aventurados, assim que Jesus recita, né, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Assim Jesus começa as bem-aventuranças, o seu sermão. E Jesus termina aqui as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, na primeira bem-aventurança, a promessa é porque deles é o reino dos céus. E aqui na última bem-aventurança, a promessa é porque deles é o reino dos céus. É a mesma promessa, irmãos. Jesus começa e termina dizendo que o crente é cidadão dos céus. Então, Jesus está mostrando aqui para a gente, durante todas essas bem-aventuranças, embora mostre o nosso comportamento aqui nesse mundo, e agora nos mostrando como seremos perseguidos, mas tudo isso, irmãos, aponta o fundamento disso, final, é o céu. É a nossa casa celestial. É para lá que Deus está apontando, é para lá que Jesus está apontando quando ele fala, quando ele recita todas essas bem-aventuranças, quando ele prega sobre essas bem-aventuranças. É para lá que Jesus está apontando. Nós estamos vivendo aqui, mas é para olhar para lá, porque lá é a nossa casa, porque é para lá que nós iremos. Nós fazemos parte do reino dos céus. Então Jesus começa falando que nós somos de lá e termina falando que nós somos de lá, dos céus. E outra alegria também que podemos ter por sermos perseguidos, por causa de Jesus, logicamente, né? Sempre não termina apenas de ser perseguido, mas termina de ser perseguido por causa da justiça, ou seja, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, né? Então, qual a outra alegria que a gente pode também ter? Se encontra nos versículos 11 e 12, né? Que diz aqui, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem. Por quê? Porque grande é a sua recompensa nos céus. Então, não só estaremos indo para os céus, mas também teremos recompensas lá, irmãos. Jesus aqui está falando de recompensa, de galardão, né? Então, temos mais um motivo de alegria, porque grande será a nossa recompensa nos céus. E ainda, né, a outra alegria aqui, que ele termina, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, também estamos sendo aqui semelhantes aos profetas que viveram antes de nós. Somos comparados, se olharmos para o Antigo Testamento, veremos, né, vários homens de Deus sendo perseguidos. Abel, Moisés, Davi, Elias, Daniel, tantos homens no Antigo Testamento sendo perseguidos por causa da justiça, por ser semelhantes a Cristo, né? E aí ficavam com inveja deles, ficavam com raiva deles e os maltratavam, os prendiam, os mataram, né? Se olharmos também para o Novo Testamento, veremos ali os apóstolos sendo perseguidos, sendo felizes por causa disso, né? Em Atos capítulo 5 mesmo, lá no finalzinho do capítulo 5, veremos ali Pedro e João, depois de serem açoitados e colocados para ir embora, dizendo para eles, né, parem de pregar em nome de Jesus, e então eles vão embora depois de açoite. Eles vão embora e diz lá que eles vão felizes, regozijantes. Por quê? Porque eles se acharam dignos de sofrerem afrontas em nome de Jesus Cristo, em nome do Evangelho. Se a gente vê também a história do cristianismo, irmãos, quantos mártires morrendo, né, mas sendo felizes até no final de suas vidas, mas morrendo felizes. Estevão, né, a gente tem esse relato na Bíblia, sendo apedrejado, mas estava ali como um rosto como de anjo, né, olhando para os céus e vendo os céus se abrirem.
sendo felizes, irmãos, até o último dia de suas vidas, porque eles são bem-aventurados, eles são felizes por causa da justiça, eles viveram a sua justiça, a justiça de Cristo durante suas vidas e também até o último dia de suas vidas, na sua morte, eles viveram Cristo. Eles estavam ali felizes, então, sempre viveram felizes por causa da justiça. Eles foram comparados, semelhantes a Jesus Cristo, e assim nós temos que viver, né? E para finalizar, é importante afirmar aqui, irmãos, que não existe uma forma aqui específica de como o crente, né, como o incrédulo vai perseguir o crente. Como o crente será perseguido pelo incrédulo? Não tem uma fórmula. A gente falou aqui de perseguições brutais, né, que levam a açoites, a covardias, a prisões, a mortes, né? Mas não existe aqui uma causa específica, como que se dá isso de forma específica. Existem várias formas de perseguição. Assim como Jesus foi perseguido de várias maneiras, os crentes também serão. Sempre foram e sempre serão. Essas perseguições, então, podem ser desde gracejo, né, dos próprios familiares ali zombando, zoando do crente, né? Muito comum, né, no mundo em que vivemos, no Ocidente, pessoas fazendo chacotas com os crentes. Mas também pode ser perseguições que chegam a níveis de torturas, prisões, mortes, muito comuns em outras partes do mundo, né? Como em boa parte do Oriente, dos continentes africanos, né? Que a gente até conhece como a igreja perseguida, né? Aqueles irmãos que vivem lá em perseguições ferrenhas mesmo. Então, são várias perseguições que o crente enfrenta, não tem uma definição, né, ao certo, são várias perseguições. Mas, para finalizar, como aplicarmos essa bem-aventurança em nossas vidas? Como, de fato, viver a perseguição verdadeira, a perseguição por causa da justiça? Se você nunca passou por essa bem-aventurança de ser perseguido por causa de Jesus, eu te aconselho aqui a fazer umas coisas importantes, porque de duas uma, né? Ou você não é crente, precisa se entregar de verdade a Jesus Cristo e passar a viver todas as bem-aventuranças, ou você ainda é um crente que então precisa realmente de crescimento. Você é um convertido, mas ainda não é um convertido maduro a ponto de viver semelhantemente a Jesus Cristo e passar por perseguição. Sendo assim, temos em vista, né, entendeu? Assim, em vista que de fato você seja crente, mas ainda não conhece a alegria de ser perseguido por causa de Cristo, então será muito importante que você procure um crente fiel, um irmão que você sabe que é um espelho de Jesus Cristo para você conversar sobre essa bem-aventurança e sobre essas bem-aventuranças na sua vida. Ouça o que ele tem a dizer pela palavra de Deus, né? Uma pessoa madura na palavra. Ouça o que ela tem a dizer sobre como está o seu testemunho a respeito de Cristo. Onde você tem falhado em colocar essas bem-aventuranças em prática em sua vida. Ou seja, atente-se aos conselhos bíblicos a respeito de como se parecer com Jesus, como se identificar com Jesus, colocando essas bem-aventuranças em prática. Assista os sermões, né? Os outros sermões a respeito das bem-aventuranças estão gravados nesse canal, né? Para você ver onde você tem falhado, onde você não tem vivido o verdadeiro evangelho, para passar a viver, porque todos os que vivem piedosamente em Cristo serão perseguidos. Recitando novamente 2 Timóteo 3,12. Então, irmãos, pense nisso, procure viver a palavra de Deus, procure alguém que te oriente, alguém experiente, né, experimentado, né, um cristão espiritual mesmo, que você sabe que é semelhante a Jesus Cristo, espere Jesus Cristo na sua vida, converse com ele, fala: eu tenho falhado, me ajude, vamos crescer, eu quero ter essa alegria também de ser perseguido por causa da justiça, né? E eu estou vivendo de uma forma tão aquém, que nem sofrer perseguição nenhuma eu sofro, ninguém faz chacota comigo, ninguém quando eu chego para a conversa,
porque chegou um crente, mas continua, né, naquela roda de escarnecedores, continua falando, mesmo na minha presença, porque eu não trago nenhum tipo de autoridade, nenhum tipo de autoridade para as pessoas. Há necessidade de mudar isso em sua vida. Existe realmente, precisa existir realmente perseguições. Todo crente passa por ela, né? E uma última, para terminar aqui, uma última lição e aplicação: analise e veja se você, ao invés de estar sofrendo perseguição por causa de Jesus, na verdade você não passa de um perseguidor usando o nome de Jesus para perseguir os outros. Como a gente falou um pouco lá no início. Isso é muito importante, irmãos. Geralmente, os piores adversários dos verdadeiros cristãos são os cristãos nominais. São aqueles que estão ali na igreja, acompanhando de perto os verdadeiros crentes. As perseguições contra cristãos não são movidas apenas pelo mundo declaradamente incrédulo. Não. Algumas terríveis perseguições que os justos têm experimentado vêm das mãos daqueles que frequentam a igreja, daqueles que se dizem evangélicos, religiosos e estão andando ali pertinho dos verdadeiros crentes. Os maiores perseguidores de Jesus também foram religiosos, foram fariseus, escribas, mestres da lei. E por que isso ocorre, irmãos? Por que ocorre essa perseguição contra os verdadeiros cristãos? Porque os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, são diferentes de todas as outras pessoas, e essa diferença incomoda. Os condenados percebem a retidão, eles percebem a justiça dos filhos de Deus, e isso causa aversão neles, e eles se sentem condenados. Eles se sentem condenados perto dos verdadeiros cristãos. Então, o homem natural se sente tão infeliz, tão insignificante diante do verdadeiro cristão, que isso faz com que ele fique procurando alguma falta no verdadeiro cristão, fica ali, né, ver se consegue, de alguma forma, condenar o verdadeiro cristão. Daí surgem as perseguições mais banais dentro da igreja que a gente vê. E não raro veremos perseguições por causa de vestimenta, né, por causa de roupa, e não por causa de roupa indecente. Isso realmente deve ser condenado, né? Deve ser realmente colocado e pregado contra roupas indecentes. Mas estou dizendo roupas que simplesmente por causa de gostos pessoais. A pessoa acha que bermuda é pecado, né? Chinelo de dedo é pecado. E aí começa a perseguir a pessoa por causa da vestimenta dela, porque por não fazer parte do seu gosto pessoal aquela vestimenta. E por causa de estilos musicais, né? E aí, no caso, é a questão ritmos, né? Ritmos musicais, né? Por causa de instrumentos musicais. Por muitos anos, a bateria era coisa do diabo, né? E é aquele que levava ali uma percussãozinha na igreja, não precisava nem ser bateria, não, né? Qualquer percussãozinha ali já era perseguido, né? E geralmente, irmãos, essas perseguições acontecem dentro de muitas igrejas porque muitas pessoas, para esconder seus próprios pecados e a distância que elas estão vivendo de Cristo, então elas tentam esconder atrás de legalismo, atrás de religiosidade. Elas colocam máscaras de santarronas e passam a querer determinar o que é pecado e o que não é pecado, conforme os seus próprios gostos pessoais. Jesus também passou por todos esses tipos de perseguições, irmãos. Das mais banais, né, daquelas pegadinhas que tentavam fazer com ele, até torturas e morte. E na Bíblia, os grandes homens de Deus também passaram pelas mais variadas perseguições, e sempre será assim. Por isso, Jesus termina as bem-aventuranças nos avisando que todos os verdadeiros cristãos enfrentarão perseguições por causa dele, por causa da justiça, por causa do Evangelho. Mas isso, relembrando, é motivo de muita alegria. Os motivos dessa alegria estão todos aqui nesses versículos de 10 a 12 que eu quero ler e
terminar com essa leitura. Mais uma vez, Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa fizerem o quê? Os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por mais essa palavra, por mais essa meditação que fizemos aqui, ó Deus. E nós nos alegramos, ó Pai, nos alegramos muito, ó Pai, e queremos muitíssimo, ó Deus, estar vivendo cada dia mais semelhante ao Senhor, seu Filho Jesus Cristo, para sermos muitíssimo alegres, ó Deus. Ainda que passemos por várias perseguições, ó Deus, por várias tribulações nesse mundo, mas isso nos alegra, porque isso é de fato uma demonstração que estamos sendo fiéis ao Senhor. Muito obrigado por isso. Te agradeço aqui, ó Deus, pelos irmãos que ouviram essa mensagem. Ó Deus, dê crescimento a cada dia mais a todos eles, a mim e a todos eles, ó Pai, nossos familiares, aos cristãos que estão estabelecidos aqui nessa terra. Eu te peço em nome de Jesus, nos faça crescer sempre para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. E para isso nos dê sempre, ó Pai, a Sua palavra, o Seu Santo Espírito, ó Deus, para sempre crescermos no Senhor. É o que eu te peço aqui junto aos meus amados irmãos, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Muito bom terminar essa série com vocês, tá? Muito bom mesmo. Agradeço a Deus por isso. Deus os abençoe.